Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do Verdão, galera. Palmeiras perde o jogo contra o Cruzeiro fora de casa, placar de 2-1. Verdão perde a sua invencibilidade, que estava 100% fora de casa, galera. E o Verdão perdeu também a liderança do Campeonato Brasileiro. Verdão cai para a quarta colocação. Tô trazendo aqui para vocês o Sport Center, falando tudo aí sobre esta rodada. E o Verdão, né, galera? Verdão que foi o seu último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes. Perdeu para o Flamengo e agora para o Cruzeiro e também a liderança. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Extras, o Cruzeiro logo de cara fez 2-0 e bateu o Palmeiras no Mineirão para se transformar no novo vice-líder do campeonato. Elton Serra, tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite pra você, boa noite, fã de esporte. Hoje é domingo mesmo, viu? Estamos juntos aqui no domingo e a gente está vendo aí atrás de você alguém que está apontando, estava apontando para a direção certa do Cruzeiro. Cruzeiro que venceu o Palmeiras e que conseguiu aí mostrar que realmente mudou a chave. É uma equipe que no Campeonato Brasileiro vem muito bem e venceu um jogo dificílimo no Mineirão. 2-1 pro Cruzeiro, então. No final o Palmeiras acabou descontando, né? Com o Alan que fez um gol lá Estevão, mas logo de cara foi isso aí. Caio Jorge fazendo 2 gols. Elton, não deu nem tempo, né? Intensidade do Cruzeiro começou com tudo. Sim, o Leonardo Jardim, ele quis fazer isso desde o início da partida porque sabia que o Palmeiras era um time que, se deixasse jogar, aos poucos ia ganhando o campo e certamente incomodaria mais o Cruzeiro. A proposta de fazer marcação-pressão, de tentar fazer o gol logo no início, foi algo bem planejado e foi bem executado também, né? E eu acho que foi em dobro até, Edu, porque 2 gols no início da partida, com 5 minutos, condicionou também o desempenho do Cruzeiro, que conseguiu fechar muito bem os espaços durante boa parte do jogo, e o desempenho do Palmeiras, que aí teve que sair mais cedo, né, para atacar, oferecendo também espaços para finalizações do Cruzeiro. Primeiro tempo, inclusive, de muitas finalizações. Mas você viu ali que teve Cássio. Quando foi acionado, o goleiro cruzeirense garantiu lá atrás, né? No segundo tempo vai ter mais uma defesa importante. E que sonho que tá vivendo a torcida do Cruzeiro, né? Que nessa temporada começou ali botando fé nos chavões, nos ídolos, nas grandes estrelas, né? A gente vai falar já sobre isso. O Dudu nem tá mais no elenco, o Gabigol acabou entrando porque o Caio Jorge sentiu uma contusão. Mas a gente vai vendo os lances aí dessa despedida do Estevão também, né, Elton? Que é uma coisa marcante. Agora o jogador vai pro Chelsea. Antes tem o Super Mundial pelo Verdão. Sim, jogou a partida inteira um pouco abaixo até, não foi o que se esperava dele. Até porque a marcação do Cruzeiro funcionou muito bem, né? O Kaique, que até deu uma assistência para um dos gols, muito bem fechando o lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Tinha muitas vezes a dobra ali, o Lucas Silva ou o Wanderson, que cansou até por conta disso. O Estevão teve poucos espaços. O Leonardo Jardim, ele fechou muito bem um setor que ele sabe que seria perigoso para a defesa do Cruzeiro, mas é claro que a passagem dele pelo Palmeiras não se resume a esse jogo, né, Eduardo? Deixou uma marca importante, apesar do curto período, jogador muito jovem que agora vai desbravar a Europa, assim como foi com o Hendrick, assim como foi também com outros jogadores que saíram recentemente até da equipe do Palmeiras, da base do Palmeiras. O Estevão poderia assinar esse gol, né? Sim. Ali do lado dele e tal. Sim, a jogada também do Alan, que acabou fazendo o gol, entrou no segundo tempo, né, para tentar abrir a defesa do Cruzeiro, conseguiu aí marcar seu gol. E aí vem aquela história, né? Será que vem mais um aí? Será que é mais um jogador jovem que vai aparecer nessa equipe do Palmeiras? O Palmeiras nos últimos anos tem formado bons jogadores, né? Um está deixando, mas a base segue formando. Eu achei que você ia falar, e é aquela história do Palmeiras conseguir empatar, porque muita gente falou, agora o Palmeiras vai pra cima, porque não é raro, né? O Palmeiras conseguiu um empate nos últimos minutos. Porque esse time acredita até o final. Hoje não conseguiu, mas acreditou e conseguiu melhorar no segundo tempo em relação ao primeiro, né? Por isso que é muito mérito do Cruzeiro, né? Pelo jogo que o Cruzeiro fez, mostrou a maturidade de uma equipe que está conseguindo se encaixar
É um meio-campo até bem leve de marcadores, né? Lucas Romero, Lucas Silva, 2 jogadores que ali fecharam muito bem os espaços. Os 2 laterais também bem consolidados na fase defensiva. O jogo aéreo do Cruzeiro melhorou bastante, o jogo aéreo defensivo, que era uma preocupação do seu treinador. Então, tudo isso ajudou para que o Cruzeiro tivesse méritos, né? Levou um gol do Palmeiras, é verdade, mas sustentou um resultado que muitos times não sustentariam, justamente porque o Palmeiras tem esse repertório ofensivo e tem essa questão mental, né, de acreditar até o final. Dessa vez não aconteceu. Você citou aí das mudanças do Cruzeiro, desde que um ídolo do Palmeiras, um ídolo histórico, o Dudu, deixou o Cruzeiro parece estar mais leve na temporada e, inclusive, em termos de desempenho, melhorado bastante. A gente precisa falar do trabalho do Leonardo Jardim, né? Realmente... Sim. Vai dando uma cara e um conjunto, né? E como o Lucas Silva é importante para esse meio de campo, por exemplo, né? Mas é o grupo mesmo, né? Você vê que não tem uma estrela, fala, o Matheus Pereira joga muita bola, mas não é o cara. Quem está se destacando é o Caio Jorge, né? Sim. E esses 2 gols logo de cara, é engraçado que ele até no segundo tempo dá um chute torto, no primeiro tempo ele tenta um chute diante do meio de campo, que não dá em nada, mas e daí, né? O começo dele foi arrasador, começo do Cruzeiro. E até que ponto que esses 2 gols logo de cara definiram o resultado da partida? Eu acho que encaminhou o resultado, porque, como eu falei, o Cruzeiro foi um time que se propôs a jogar dessa forma desde o início. E o Palmeiras sentiu um pouco isso. É claro que Abel Ferreira esperava um Cruzeiro, porque nos últimos jogos o Cruzeiro em casa tem sido assim. O Leonardo Jardim tem feito o Cruzeiro ser mais impositivo como mandante. Estava faltando isso para o Cruzeiro em casa também. Só que o primeiro gol talvez já condicionaria o posicionamento defensivo do Cruzeiro. Quando sai o segundo, aí é claro que gerenciar um resultado de 2-0 é sempre difícil, claro, no Campeonato Brasileiro, principalmente contra o Palmeiras, mas quando você tem qualidade e confiança para isso, as coisas acontecem. O Cruzeiro suportou uma certa pressão do Palmeiras, inclusive. Até mais no segundo tempo que no primeiro, né? O Palmeiras até depois do segundo gol começou a crescer no jogo e as mudanças feitas pelo Abel no segundo tempo para deixar a equipe mais ofensiva também, colocou o Vitor Roque, colocou o Paulinho, tentou deixar o time mais leve até para abrir a defesa adversária e o Cruzeiro se comportou muito bem defensivamente. Eu acho que condiciona sim fazer 2-0 no primeiro tempo porque você passa a testar muito mais o seu sistema defensivo, que é sempre colocado à prova nessa temporada e deu pelo menos uma amostra de que vai ser diferente daqui para frente. Cruzeiro decepcionante na Sul-Americana, Cruzeiro conseguindo aí, né, na Copa do Brasil também, trancos e barrancos, mas, de qualquer forma, no Campeonato Brasileiro, que era algo que vivia essa interrogação, vai brigar pelo quê o Cruzeiro com todos esses reforços? Todo mundo colocava como título. No meio da temporada, ou no início da temporada, passos atrás, porque é um Cruzeiro que não está pronto. Eu acho que agora está dando a resposta que todos esperavam lá em janeiro, mas não com os caras que chegaram, inclusive, né, para reforçar essa equipe. Henrique tá também, né? Outro com lesão, tá se recuperando de lesão. É isso. Vamos dar uma olhada nos números da partida. Daqui a pouco tem Leonardo Jardim, os portugueses falarão aqui. Abel Ferreira também. E a gente vai com a nossa brasileira Nath Andrade para trazer as informações do Mineirão e a saída dos jogadores. Aí os números da partida. Entregue a bola, leve a vitória. Nosso pessoal do Data ESPN sempre com bons títulos. O Palmeiras teve 64% de posse de bola. Então, faz sentido. Sim, muito. Finalizações, o Palmeiras tentando buscar o resultado, o empate, finalizou mais, 18-14. No alvo, 5-3. Grandes chances, olha só, o Palmeiras não chegou com grandes chances, uma vez só. Enquanto o Cruzeiro teve 3. Ações na área rival, mais do Palmeiras, 24-15. Escanteios, 13-5. Mas não foi uma vitória em que o torcedor cruzeirense passou muito susto, a não ser na fase final, quando já estava 2-1, e aí é aquela pressão que eu falei, né? Poxa, a cara do Palmeiras conseguir um empate. Mas, de uma forma geral, não foi um jogo muito nervoso que o torcedor do Cruzeiro, que logo de cara abriu 2-0. O que falam esses números, Elton? Eu acho que foram pontos importantes colocados nessa tela, porque a gente viu ali a quantidade de grandes chances criadas, o Cruzeiro 3 e 2 gols.
Então foi um time muito eficiente lá na frente. E a quantidade de escanteios do Palmeiras, porque a bola parada do Palmeiras é muito forte. Então ressaltar esse quesito também é importante, né, pra gente trazer na análise. E como o Cruzeiro conseguiu lidar com 15 escanteios, né, e não sofrer nenhum gol. Porque a bola parada ofensiva do Palmeiras costuma fazer muita diferença. A gente sempre fica observando, né, o Palmeiras, quando não consegue encontrar espaço na defesa adversária, é uma bola longa, é um cruzamento para a área, é uma falta lateral, é uma cobrança de escanteio. O Cruzeiro conseguiu suportar isso muito bem. Com relação ao torcedor, acho que o torcedor está cada vez mais confiante de que é um Cruzeiro que inspira confiança, né? Eu acho que a expectativa e a realidade estão se alinhando nesse momento, justamente porque o Cruzeiro vive uma situação no Campeonato Brasileiro de hoje, pelo menos hoje. E eu acho que vai ser, talvez, com uma consistência maior, porque o Cruzeiro não está na Copa Sul-Americana, por exemplo, acabou sendo eliminado, é uma competição a menos. Hoje, em condição de G4. Eu acho que para brigar pelo título vai ter que mostrar um pouco mais de regularidade. A gente está falando aí de 11 rodadas, né, do Campeonato Brasileiro. Então é um recorte importante e interessante, mas tem janela de transferências que o Cruzeiro pode entrar muito forte também. Tem um Super Mundial que eu acho que pode impactar nas equipes a depender do que venha de lá dos Estados Unidos. As outras competições como Libertadores, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Acho que se o Cruzeiro conseguir, dentro desse cenário, que eu acho que já se coloca em cenário de G4, que seria Libertadores, fase de grupos na próxima temporada. Se conseguir manter uma consistência aí, a gente começa a apontar, sim, o Cruzeiro como um candidato a título brasileiro. Acho que até o torcedor do Cruzeiro não quer isso agora. Não, deixa ele comer pelas beiradas, como todo bom mineiro, deixa comer pelas beiradas, mas é um time que nesse momento se coloca como postulante a Libertadores. Tem gente que falaria assim, deixa nós aqui só, né? Então, mas nesse momento é vice-líder do Campeonato Brasileiro, a um ponto só do Flamengo, né? Sim. Quer dizer, vai muito bem no Campeonato Brasileiro. O time que também tem um cara que chegou por um bom dinheiro e está entregando agora, que é o Fabrício Bruno. A gente vai falar mais das peças do Cruzeiro, mas, Elton, havia expectativa do Palmeiras se despedir para o Mundial na liderança. E ele tinha 2 jogos muito importantes para isso, né? O Flamengo e o Cruzeiro. O Palmeiras perde os 2. E aí, o que fica de saldo do Palmeiras? Abala a estrutura isso ou não? Eu acho que não. Eu acho que, claro, a expectativa era terminar em alta, né? Terminar entre os primeiros colocados, terminar na liderança. O Palmeiras, há 2 semanas, 1 semana e meia, era líder do campeonato. Mas a gente já viu essa história em outras vezes, né? Inclusive na temporada passada, né? É claro que o Botafogo acabou sendo campeão. Na temporada retrasada, muito mais, né? O Palmeiras dá uma arrancada espetacular na segunda metade do Campeonato Brasileiro. Eu acho que a questão é entender como o Palmeiras vai lidar com algumas saídas. E a principal delas, o Estevão. A expectativa é saber como o Palmeiras volta do Super Mundial como estrutura de ataque e com opções também. Como o Abel vai lidar com a saída de um jogador que tem sido fundamental. Muita gente critica por não ser decisivo em grandes jogos, mas é um cara que é importante muito nessa campanha de regularidade. Hoje o Palmeiras procurou muito o Estevão? Até menos do que em outras oportunidades. Eu acho que até o time montado, né, para trazer um pouco mais de equilíbrio. É claro que quando o Flaco Lopes joga, é diferente de como joga o Vitor Roque, né, que se movimenta mais, ataca mais em profundidade. Quando o Estevão está, por exemplo, com um jogador como o Felipe Anderson, é diferente também. De um lado você tem um meia construtor, do outro você tem um ponta de 1 contra 1. Às vezes depende do lateral que joga também. Eu acho que isso faz muita diferença. Quando ele é acionado muito, e isso aconteceu muito na temporada passada, é quando o Palmeiras enfrentava adversários que se fechavam muito. E aí você trazia o Estevão para jogar, dar 2, 3 passos atrás, receber de frente com o lateral, com o zagueiro e ir para 1 contra 1, né? Ou aquele corte para a perna esquerda. Às vezes 1 contra 2, às vezes 1 contra 3. Exatamente. E no jogo aconteceu dele cortar para a perna esquerda para finalizar e o Flaco Lopes já passou na frente dele, né? Os dois acabaram trombando ali. Então, é diferente quando você tem um cara como o Vitor Roque que se movimenta mais, vai abrir esse espaço e ele vai conseguir finalizar. Então, no jogo de hoje ele foi muito acionado. Jogou o jogo inteiro, né? Mas eu acho que menos do que já vimos em outras oportunidades. Isso é um bom sinal, inclusive, Edu. Mostra que o Palmeiras vai caminhando para encontrar outras alternativas sem o Estevão no grupo. É isso que eu queria entender. Porque agora, no Campeonato Brasileiro, Palmeiras sem Estevão. Sim. Então vai ter que
achar nova forma de jogar sem o Estevão. E é isso, né? A gente está falando de um Palmeiras que é 100% na Libertadores, né? Sim. Quer dizer, que fez uma campanha espetacular, perfeita, goleou no meio de semana. Então, eu tô com você, acho que não abala a estrutura do que o Palmeiras vem fazendo e nem essa renovação que o Palmeiras tem. Que Paulinho, por exemplo, não está 100% ainda, sim, mas obviamente tem um segundo semestre inteiro para brilhar, né? Aí tem essas questões, né, que a gente vai tentar entender depois do Super Mundial e até durante o Super Mundial. O patamar técnico aumenta também em relação à Libertadores, principalmente, né, a fase de grupos. O Super Mundial traz escolas diferentes para o Palmeiras enfrentar. É um torneio de tiro curto, mas eu acho que também a gente vai entender algumas questões com o Abel Ferreira. Mas pensando na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, quando o Palmeiras voltar dos Estados Unidos, aí tem o Felipe Anderson, que já foi usado no lado do campo. Tem o Paulinho, que vai ganhando cada vez mais espaço e condicionamento. Tem o Maurício, que pode jogar por dentro, pode jogar pelos lados também. Tem a possibilidade do Vitor Roque ser um segundo atacante próximo do Flaco Lopes. Ele já experimentou várias formações quando o Estevão não estava em campo. Eu acho que isso ajuda também ao Palmeiras criar repertório. Não que com o Estevão em campo o Palmeiras não tivesse, mas eu acho que como ele foi anunciado muito cedo, foi anunciada muito cedo a sua saída, é lógico que o Abel vai pensando no Palmeiras sem ele em algum momento, né? Aproveita ao máximo possível, mas ele sabe que a partir de julho ele não vai contar mais com esse jogador. A gente só vai entender isso quando o Palmeiras voltar dos Estados Unidos. Vai perceber se o Palmeiras conseguiu de novo, sem uma joia da base importante, se recolocar como jogo coletivo. Foi assim com o Endrick, provavelmente será assim com o Estevão. Pois é, e aqui atrás do Elton, temos lá exatamente o Estevão e o Caio Jorge, né? E aí o cara na partida foi o Caio Jorge, ele chega no Cruzeiro, perde um pênalti, teve gente pegando no pé dele, aí ele faz uma boa Sul-Americana. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!